Ensino médio, a gente vai estudar hoje mais a respeito do nosso assunto, que são dois assuntos em um, como vocês sabem, né? Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, tá bom? Então vou colocar aqui o que nós fizemos em classe essa semana. Nós falamos um pouco sobre o contexto dessa comecinho do século XX. Falamos um pouco sobre o governo de Stalin, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, né? E respondemos uma atividadezinha em classe que eu vou trazer agora para vocês, para responder juntamente com vocês que estão em casa, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, o contexto do século XX, nós podemos compreender que o início de 1914 já foi marcado com muita violência, né? Muita euforia, para o pessoal achando que a guerra seria apenas um conflito pequeno, mas a história mostra que a guerra foi um conflito muito intenso. 4 anos de batalha, como nós sabemos, até para efeito de estar revisando, a gente revisou um pouquinho na classe também, né? Começa em 14 e termina em 17 do século 20. Desculpe, em 18 do século 20, e em 17 a Rússia sai para resolver seus problemas internos, não é isso? Então nós citamos aí como problemas internos a atuação política do Nicolau II, como sendo um terrível monarca da Rússia, que era um país tão grande, mas não tinha grande representatividade internacionalmente, tanto é que os soldados russos estavam perdendo muito nessas guerras aí. Tá? O Nicolau II, como nós sabemos, era aquela pessoa intransigente, ele acaba ignorando o sofrimento do povo e fazendo de conta que não sabe, né? Até que o povo resolve se organizar em sovietes, tá bom? Questão da PUC e da Unicamp, ó, que é soviete, tá bom, gente? Uma agremiação. Agremiação composta por quem? Composta por 2 pontos. Que caiu 2 vezes em vestibulares, tanto na PUC como na Univesp, tá? Então é o seguinte, a agremiação composta por rebeldes, pode ser da classe popular, enfim, rebeldes populares, como estava lá na prova, populares rebeldes, soldados, né, e operários, né? Como vocês podem perceber é o seguinte, ó, que era o que compõe esses sovietes aí, tá bom? Os sovietes eram compostos por essas classes de trabalhadores aí. E o Nicolau, e após essa união de sovietes, começaram a surgir os partidos políticos mencheviques e bolcheviques, não é isso? Eu falei para vocês na aula passada, mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques eram minoria e os bolcheviques eram maioria. Tá bom? Então, a minoria menchevique acabou dando o primeiro golpe de Estado na Rússia, derrubando o czar, prendendo a família dele toda e governando provisoriamente o país e mantendo o país na guerra, na Primeira Guerra Mundial, coisa que nem todo mundo queria que isso acontecesse, porque a Rússia não tinha nenhuma estrutura para participar de uma guerra, visto que poucas cidades eram desenvolvidas e o desenvolvimento não era lá essas coisas em comparação a países como França, Inglaterra e Alemanha, né? Então a Rússia era um gigante com pés de lama, de barro, como o pessoal gostava de dizer. Um gigante com pés de barro, né? Enfim. Mencheviques não governaram bem, eles sofreram um golpe de Estado também dos bolcheviques, que tomaram o poder e expulsaram os mencheviques, né? Os bolcheviques sob liderança do Lenin, como nós já vimos também essa parte aí, tá bom? O Lenin lançou a NEP, que é o plano econômico de aceitar um pouco de capitalismo para salvar o socialismo, tá bom? Aceitando um pouco de capitalismo para salvar o socialismo. Terceiro plano do NEP, do Lenin, diferente do plano do Stalin. O Stalin tinha um plano também, que é o
os planos quinquenais, que eram diferentes desse daqui, tá bom? Lenin tinha dois amiguinhos, que eram o Stalin e o Trotsky. Os dois amiguinhos do Lenin, eles acabaram, digamos, se tornando grandes inimigos após a morte do Lenin em 1924. O país já tinha mudado de nome, o país se chamava agora União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e estavam em disputa de cargo de presidente o Stalin e o Trotsky. Quais eram as ideias deles? Também questão de Enem, preste atenção. As ideias do Stalin, gente, era manter o socialismo conquistado somente na União Soviética, não precisava espalhar para canto nenhum. As ideias do Trotsky eram diferentes, ele queria propagar esse socialismo para vários lugares do mundo, ele queria fazer a propaganda do socialismo. Mas como o Trotsky já pertenceu aos dois partidos, o pessoal ficou meio desconfiado dele, né? E acabou elegendo o Stalin presidente da Rússia de 1924, ele governou até 1953. Ele passou pela Segunda Guerra Mundial e também experimentou um pouco de Guerra Fria, viu? A Rússia já tinha se tornado uma potência mundial após o governo de Stalin. Então, aqui o que é que ocorre? Stalin ele acaba colocando seus planos quinquenais, planos de desenvolvimento a cada 5 anos, tá? Planos de desenvolvimento a cada 5 anos, ele focava numa coisa só. 5 anos focando só na indústria, aí depois 5 anos focando só digamos, na agricultura, na produção de máquinas, na produção de armas. Cada 5 anos ele focava numa coisa só. Rapidamente a Rússia torna-se uma grande potência, criando a rivalidade aí já antes da Guerra Fria mesmo, já criava rivalidade com os Estados Unidos, certo? E seus aliados também, França e Inglaterra. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões que nós fizemos em classe, esse contexto aí, tá? Nós vimos aí que o Stalin ele tem um governo autoritário, né? Autoritário. Ele é um idólatra, né? Ele obrigava as pessoas a adorá-lo em todo lugar. O pessoal tinha que ver a foto do Stalin, em todo lugar tinha que ter a estátua, a imagem. O pessoal ficava ali, digamos, venerando aquele ídolo, né? O Stalin. Ele obrigou o povo a gostar dele, embora não tenha conseguido, mas ele obrigou as pessoas a gostarem dele, do seu tipo de atuação. Então é o seguinte, o Stalin também fundamentou um país diferente, um país totalmente, digamos assim, obrigado a ser ateu, né? Ele proibiu festas religiosas, proibiu Páscoa, Natal, festividades cívico-religiosas, ele proibiu tudo ali. Até com o tempo ele acabou deixando abertura para as festas voltarem aos poucos, que ele viu que não deu muito certo proibir não. Religião não se pode proibir não, porque eles fazem de um jeito ou de outro, né? Então, vamos para as questões, e de acordo com as questões a gente vai esclarecendo mais alguma coisa. Em classe nós fizemos aqui essa atividadezinha sobre questões de Stalin, né, do governo de Stalin. A primeira, por exemplo, diz assim: com base no conhecimento histórico, é correto afirmar que o stalinismo, quer dizer, o governo de Stalin, né, uma das formas de governo gerada nos loucos anos 20 da União Soviética, foi o quê? Os soviéticos, comitês formados por trabalhadores, funcionaram sob liderança dos bolcheviques e parlamentares socialistas e controlaram o poder na Duma. Não, eles não controlaram o poder na Duma. A Duma é o parlamento, viu, gente? Os bolcheviques não chegaram a controlar o parlamento, não, tá? O que é pior, nem durante todo o governo provisório russo, não, viu? O governo provisório russo foi dos mencheviques. A letra B. O governo lança as teses mais importantes da Revolução Bolchevique, com o ideal de igualdade, de ausência e de diferença de classe. Atendeu aos pedidos mais contundentes da sociedade russa? Não, está errado isso aqui, viu? Ele não atendeu os pedidos da sociedade russa, não. Pedidos assim, aclamados mesmo, de jeito nenhum.
Letra C. Sobre o governo de Stalin, as mudanças realizadas pelo Partido Comunista, que removiam as estruturas do poder tradicionais, mergulharam o país numa sangrenta guerra civil que só terminou com a vitória dos bolcheviques. Pode até estar certa, poderia estar certa, mas lá no comecinho está falando do stalinismo, ou seja, do governo de Stalin, tá bom? Isso aqui foi antes do Stalin assumir, certo? Então vamos para a letra D. Um parlamento estatal sobre a economia, que culminou princípios socialistas com elementos capitalistas. Não, essa parte aqui foi do Lenin, o Stalin não combinou elementos capitalistas, não. Quem fez isso foi o Lenin com a sua NEP, Nova Política Econômica, tá bom? Letra E. O sonho de uma sociedade igualitária e democrática dos primeiros socialistas se transformou no pesadelo de um Estado policial ferreamente controlado pela liderança do Partido Comunista? Sim, essa daqui está certa. Tá bom? Estado policial, um Estado opressor, né, como a gente gosta de chamar também. Tem várias denominações para um Estado como o do Estado. Aqui era para ser a segunda, então, a segunda questão. Da PUC de São Paulo. Deixa eu ajeitar ela aqui para a gente ver melhor. A disputa pelo poder na União Soviética entre Trotsky e Stalin, após a morte de Lenin, teve como eixo a discussão sobre o que Trotsky e Stalin estavam discutindo. Será sobre a expansão ou não da Revolução Socialista Mundial como forma de consolidar internamente o regime? Isso, exatamente. Expansão ou não da Revolução Socialista? A resposta é essa, viu, gente? O Stalin não queria a expansão e o Trotsky queria a expansão, o socialismo. E vamos para a próxima, vamos para essa outra aqui embaixo. Era para ser terceira, mas tem 7 aí, né? Para consolidar o seu poder, Stalin implantou um regime de terror, perseguindo quem divergisse dele. Foram assassinados os dirigentes da Revolução, entre os quais Trotsky, né? Stalin impôs o deslocamento obrigatório de contingentes de população, minorias russas como chechenos e tártaros, para povoar regiões remotas ou controlar territórios rebeldes. A opressão e os privilégios que passaram a ter os burocratas explicam o ódio que o stalinismo provocou entre as populações da União Soviética. Ele ficou no poder até sua morte em 1953. O nome do livro aqui é Revolução Russa. Então, a pergunta é: a orientação político-econômica do governo de Stalin na União Soviética caracterizou-se pelo evolucionismo, conflitos étnicos e autoritarismo, coletivismo, totalitarismo e planificação econômica. Perfeito, viu, gente? Isso era a União Soviética. Um coletivismo, um totalitarismo, quer dizer, um poder absoluto nas mãos do Stalin, e a planificação econômica, aquela economia controlada pelo Estado, sem livre mercado, sem livre concorrência. Planificação econômica, uma economia plana, onde todos devem seguir as mesmas regras econômicas, tá bom? Aqui na próxima questão, nós temos aqui, presta bem atenção aqui. Muito bem, vamos lá. Da FGV. A abolição do princípio da propriedade privada, a estatização dos meios de produção e a assinatura de um tratado de paz com a Alemanha, marcando a saída do país da guerra, foram as principais medidas adotadas na Rússia por quem? Não é? Pessoal, não, é só você lembrar quando terminou a Primeira Guerra Mundial e quando a Rússia saiu dessa guerra. 1929 já tinha passado muito tempo dessa guerra aí. Então ninguém ia assinar mais nada para sair de uma guerra que já tinha acabado. Então a data é uma dessas aqui, ó, 1917. Foi o Kerensky que não foi. O Kerensky era menchevique, ele queria que a Rússia continuasse na guerra. O Lenin, pelo contrário, ele assumiu como partido bolchevique, tirou a União Soviética, tirou a Rússia da guerra nessa data aqui.
a famosa Revolução de Outubro, tá bom, pessoal? Essa questão aí. A nona, que na verdade era para ser a sexta, né? Sétima. A sexta diz: hoje haveriam razões para conflitos armados? Comente. Suponhamos que aqui seja uma introdução de uma redação. O que é que você vai colocar aqui, né? Tente pensar um pouco. Aqui é para você imaginar um pouquinho. Tente raciocinar. Olha só, tem razão para o pessoal fazer conflito armado hoje? Quais seriam os perigos de um conflito armado? Poderiam até haver razões, viu? Mas não seria bom que houvessem conflitos armados, porque muitos países hoje são potências. China é potência, o Irã é uma potência nuclear, a Coreia do Norte é outra potência nuclear, os Estados Unidos são outra potência nuclear e econômica. Quer dizer, não tem jeito, todo lugar agora tem potência, o mundo é multipolar. Um conflito armado hoje seria trágico, mas razões não faltam. Razões econômicas, razões comerciais, razões por territórios, né? Razões pelo uso de energia, que tem país que tem que usar energia nuclear, porque não tem outra forma de gerar energia. Tudo isso aí são razões para que possam haver conflitos armados, né? Não é legal que tenha, mas infelizmente essas questões que eu estou mostrando agora são da CESP. A gente no terceiro ano do ensino médio, a gente imagina, eu posso muito bem também fazer concurso público, não é? Posso ganhar aí meus 15 mil reais, meus 20 mil reais num bom concurso público, como por exemplo oficial da inteligência do Brasil, né? Aqui nós temos uma questão de história, né? No caso dessa prova desse concurso aqui da CESP e UNB. Nesse tipo de prova você só vai marcar certo ou errado, uma das duas. Você não pode errar. Se você errar, vai eliminar um que você acertou. É um jogo. Viu? Então, na dúvida, deixa em branco, não marca. Mas, se você sabe, você vai marcar para ganhar ponto. Em seu testamento político, Lenin nomeou Joseph Stalin como seu sucessor à frente do Partido Comunista. Para bem aí, ó. O Lenin não nomeou ninguém. Ele morreu e o Stalin foi disputar as eleições com o Trotsky. Então, a questão já começa errada bem aqui, ó. Testamento político não nomeou o Stalin não, viu? Então essa questão está errada, você marca o gabarito lá direitinho, né? Suponhamos que ela vai cair numa prova de concurso, futuramente você vai acertar, é claro, tá bom? Essa próxima questão da CESP, prova de diplomata, né? O pessoal da diplomacia ganha demais, tem que falar alguns idiomas e também tem que gostar muito de viajar, né? Diplomata, vamos lá. Durante a Guerra Civil ocorrida após a Revolução Russa, Lenin adotou uma política externa defensiva e assinou o Tratado de Riga, também conhecido como Paz de Riga, que determinava que a fronteira russo-polonesa fosse deslocada para o oeste. Preste atenção também. Onde é que está o erro? Durante a Guerra Civil ocorrida após a Revolução Russa, viu? Ele assinou o Tratado de Paz, mas foi para, digamos, perder alguns territórios para os alemães. Viu? Perder uns territórios para os alemães. Não foi para ganhar territórios, não. Viu? O Tratado de Paz que a Rússia assinou com os alemães foi exatamente para isso, para sair da guerra cedendo alguns territórios. Tá bom? Essa também de diplomata, prova de concurso de diplomata, vamos lá. Aspecto essencial às vanguardas literárias da Europa ocidental nas primeiras décadas do século XX. O que é que está dizendo aqui? Aspecto essencial das vanguardas literárias da Europa, quer dizer, a literatura europeia homenageava quem? Tinha compromisso com quem? Com as ideias e programas à esquerda do espectro político? Não. Quando falar em esquerda, é o pessoal da União Soviética. E o Ocidente aqui da Europa não ia fazer homenagem a eles não, viu? Questão errada. É só você interpretar o texto. Aqui é coisa de interpretação de texto. Tá bom? Então foi isso que nós vimos na última aula. E depois o tio vai gravar mais umas duas para a gente ficar mais afiado nesse século XX que começa aqui para nossos estudos, tá bom? No mais, aí qualquer dúvida você entre em contato que a gente responde, sossegado, tranquilo. Fiquem em casa, muita saúde. Uma ótima tarde a todos. Tchau, gente.